o cara que gosta de carro e o cara que quer colocar seria maneiro ter um produto desse no teu carro. Aí como é que tu enxerga essa assim, vai? Tu deve ter feito parte em algum momento disso daí, não de estar lá ou qualquer coisa, mas de usar o produto ou ver o produto funcionando. Como consumidor, inicialmente, porque, né, eu comecei na parte da engenharia mesmo, que é o que eu acabei indo estudar, trabalhei 2 anos na Volks mesmo, daí depois fui ser piloto de teste por um breve período, e aí depois eu já tinha o meu carro, eu aprendi a mexer no meu carro, e aí eu fazia para amigos e tudo mais, mas nada ainda tão profissional, até o momento que realmente eu sofri acidente lá, quando eu era piloto de teste. E aí eu falei, Como é que foi esse acidente aí? cara, eu tava performando um teste e daí teve Esse uma... teste é o quê? É tipo, ver se o carro tá estável? mais ou menos. Tem diversos testes. Na verdade, eu performava testes para para própria faculdade em que eu estudei. Então, tu podia chegar lá na faculdade, tinha o setor do centro educacional ali na Mauá, que é a faculdade propriamente, e tem o centro de pesquisas, que aí eles prestam serviços para a indústria ou para terceiros. Então, Entendi. se tu quiser pegar e fazer um teste depois que o teu fuzil ficar pronto para descobrir 0 a 100, 100 a 0, consumo homologado, tu pode chegar lá na Mauá, no centro de pesquisas, e pedir para eles fazerem. Então, algumas montadoras pediam para a gente realizar alguns testes e também, por exemplo, a Folha de São Paulo, o caderno de carros da Folha de São Paulo, testa lá, o jornalista fala, o banco é confortável, o carro é azul, as cores são fantásticas e tal, mas Cabe quem tanta coisa atesta na mala. a performance do carro, não performance de correr assim, mas tipo os números mesmo ali, é o Instituto Maior de Tecnologia. Não sei se é até hoje, mas era na época, né? Então, era isso que eu fazia. E aí, na época, era uma montadora que tinha contratado um teste de um carro que ainda não tinha sido lançado, mas precisava fazer alguns testes. Eles contrataram e a gente foi fazer esse teste. E aí, acabei sofrendo um acidente durante o teste, né? Entendi. E aí, beleza. Foi um acidente que não aconteceu nada comigo, nada mesmo. Mas que foi muito grave, assim. Tu olha o carro e fala assim, morreu. Tipo, Caralho. pra tu ter ideia, eu capotei, o teto caiu virado pro chão, o teto amassou e quebrou os 2 encostos de cabeça, e a única janela que sobrou era do vidro traseiro. E eu saí por ali, tipo, olhei, eu falei, nossa... Como que eu vivi? Como que pá... eu nem me machuquei? Não, eu saí do carro assim, eu falei, nossa, se pá, deu merda. Aí eu olhava assim e falei, meu Deus, cara. E aí quando tu para virar de cabeça pra baixo, assim, tipo assim, a única coisa que me veio foi aquela cena, tipo, do Velozes e Furiosos, lembra? Do Han, do Tokyo Drift, que para virar de cabeça pra baixo na RX-7, assim, aí ele vê a gasolina pingando, assim, e fala, fogo, e aí o carro explode. Então, tipo, puto, parece que não, mas, cara, soltar o cinto de cabeça pra baixo, porque o cinto tá travado, né? Sim. Soltar o cinto ali, mó trabalheira. Mó trabalheira. Essa foi a única vez que tu capotou com o carro? Cara, eu nunca sofri grandes acidentes, assim, na minha vida. Foi o único acidente mesmo, assim. Nunca bati carro. Tipo, encostadinha e tal, tudo mais. Mas, tipo, nunca me acidentei, assim, sabe? E foi a única vez. E ali foi onde eu falei, cara, era muito legal, com 20 e poucos anos, trabalhar como piloto de teste. Tinha uns testes meio merda, tipo assim, cara, tu vai ter que ir daqui pra Brasília sem abastecer com o carro. Porque é esse o objetivo. Tá. Parece meio merda mesmo. Num carro 1.0, com tudo controlado, 70 por hora, tu não pode acelerar, vidrinho sem ar-condicionado, 2 dedinhos, é uma merda. E tinham testes muito legais que, pô, tu pegava pra fazer teste de performance no R8 V10 0, sem placa. Tipo, Parece Corvette. gostoso. Tipo assim, Gostoso? é legal pra legal, caramba, legal. tá ligado? Mas enfim, era um emprego que pra mim eu queria muito, eu desejava aquilo, e pra quem gosta de carro, acredito que deva ser uma bela de uma realização, porque, cara, na real, hoje, né, alguns anos trabalhando e tudo, a minha condição financeira realmente melhorou, a modo de que eu consigo ter muitos dos carros, que inclusive lá atrás eu achava ser inalcançáveis, mas na época, cara... Pô, imagina você... E assim, não me importava que o carro não era meu, entendeu? Mas era uma experiência que, tipo assim, eu olho... Cara, o meu pai, ele não era um cara fanático por carros, mas eu tenho uma imagem muito clara na minha cabeça. Um dia que ele... meio que a cama do meu quarto quebrou e tal, caralho. Então eu dormia na mesma cama que ele, assim, sabe? Durante alguns anos.
E aí eu lembro de uma noite que ele meio que acordou. E daí eu falei, tá tudo bem aí e tal? Ele, não, tá tudo bem, é que eu acabei de ter um sonho assim que pareceu muito real. E aí eu lembro que ele comentou comigo, tá, mas foi pesadelo? Ele, não, era um sonho. Eu falei, tá, o que foi? Ele, sonhei que eu tinha comprado uma Ferrari e aí tua mãe tava brigando pra caramba comigo. Como assim que tu comprou um carro que só cabe 2 lugares? Onde é que a gente vai enfiar as crianças e tal? E ele tava, tipo assim, mó felizão, que ele, tipo, sonhou dirigindo uma Ferrari. E na vida inteira dele, ele não conseguiu dirigir uma Ferrari, sabe? E daí, assim, óbvio, daí me vem, sabe? Lembra aquilo que eu falei do link das lembranças das coisas? Tipo assim, cara, eu consegui dirigir muitos carros que na real eu nunca achei que eu ia conseguir dirigir na minha vida. E que pro meio em que eu vivi e da onde eu vim, assim, tipo, familiar mesmo, assim, não geograficamente falando, mas familiar mesmo, tipo, era uma coisa muito inalcançável. Entendo. E aí, pô, com 20 e poucos anos ainda, então não me importava que o carro não era meu, até porque eu, sinceramente, na época, nunca imaginei que eu ia ter, tipo, sei lá, tu trabalha como um engenheiro ali, sei lá, numa montadora, tipo, tu vai chegar gerente, sei lá, talvez tu for um diretor de uma montadora, quando tu se aposentar, tu vai comprar um carro legal. Mas, tipo, tu não vê um diretor, assim, de uma montadora... Com 13 carros. Exato. Então, tudo pau velho, mas tá pago. Isso que é importante, né? E aí tu botou a Fueltech nos teus carros? E aí, daí entrou a Fueltech... Porque daí eu comecei a mexer nos carros dos amigos, né? Depois que eu tive esse acidente e tal. E aí eu decidi que eu ia viver daquilo. Porque eu já fazia pra um ou outro e já meio que eu tava... Sabe essa tua sensação de que... Falei, cara, eu ganhava na época... Já tinha melhorado um pouco o salário. Mas eu ganhava tipo uns R$2.000 reais, assim, sabe? Mais benefícios. E aí eu falava, cara, era 2 mapas que eu fazia, assim. E eu ganhava o salário do mês. Eu falava assim, cara... Falei, pô, será que dá pra viver desse negócio? E assim, era coisa que eu fazia em 1 dia, 2 dias, assim, trabalhando no carro, sabe? Aí tu começou a gostar de sujar a mão de graxa. Mas, e tipo assim, era algo que eu falava assim, cara, se ele me pagasse o do busão e a comida, eu faria já, tá ligado? Tipo, porra, sempre foi algo que eu gostei muito de mexer com carro, né? E aí, bom, enfim, naturalmente que aí eu decidi que eu ia abrir a minha empresa e... tinham pouquíssimas, foi nessa época mais ou menos em que o Anderson mencionou que muitos dos principais players do mercado que existiam na época, que eram ainda modelos muito rudimentares, semelhantes àqueles que o Anderson começou a fazer, já estavam tirando o pé. Tipo assim, meio que a empresa não continuou na evolução tecnológica. Eles se acomodaram com aquele produto que para a época no Brasil servia e funcionava muito bem, mas eles não continuaram, sabe? Tipo, parece que o cara acomodou com aquilo ali. Ele não pegou a grana e reinvestiu em qual será o próximo pulo, manjou? E aí ele já estava com um produto melhor. E na época, e eu já até falei no meu podcast, assim, abertamente, pedi desculpa pro Anderson publicamente, porque na época era meio que uma chacota. Tipo, a Fueltech, assim, no mercado. Não era bem uma chacota, que assim, eu já mexia em injeções originais. Injeções originais são feitas por empresas que estão ali, sabe? É um troço que já vem evoluindo de 40, 50 anos para hoje. Então, é um nível de tecnologia e de engenharia muito mais avançado do que era até o próprio produto dele, que já era consagrado na arrancada, que era uma Race Pro, né? E aí, quando ele lançou a FT400, eu tive a chance de ver um dos primeiros carros que fez testes com essa injeção. E aí ele tinha acabado de incorporar nessa ECU uma parada que todo mundo zoava, que mexia com injeção original, que não fazia, que era malha fechada. Vou falar pros gearhead mais de plantão, ele tinha incorporado esse negócio. Tipo, que era algo inconcebível para as injeções nacionais da época, sabe? E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, e aí, não, tira isso aqui, põe no teu carro que vai ficar bom e que isso, que aquilo. Eu falei, cara, me chama de louco que eu vou arrancar a injeção original do meu carro, vou botar essa porra no meu carro, assim, sabe? E aí, cara, passaram anos, isso aí, FT400 protótipo era... 2010. E aí passaram, assim, mas não foi muito que eu mordi a minha língua, assim. Tipo, passou assim, tipo, quando veio a 500 já... Sim, aí foi um grande salto. Foram quantos anos? 4 anos depois? 500 foi 2014.
4 anos depois veio a 500 e aí, tipo assim... A FT500 foi a ECU que a gente desenvolveu. Que ele desenvolveu com os caras lá da arrancada, que ele falou americano. na história dele. Aham. Aí o troço já era, tipo assim, eu falava... acho que azedou pro meu lado, assim. Porque começou a fazer umas coisas muito mais avançadas. E começou a incorporar muito desses conceitos de injeção original mesmo dos carros, sabe? E ele começou a pegar esses conceitos de engenharia, que lógico, naquele momento não era exatamente o foco do produto, porque ele desenvolveu para carros de pista, que era isso que já tinha feito a Fieltech ficar consagrada. Uhum. Mas era um mercado que eu não mexia, que era o mercado dos carros de rua. Só que daí a 500 começou a fazer controles muito mais avançados, tecnologias incorporadas de ECUs de fábrica, e que daí chegou num ponto em que também as tecnologias de fábrica começaram a evoluir, num ponto em que, dependendo do que tu quisesse fazer no teu carro, ou tu era um nerd retardado, tipo meio que eu gostava desses desafios na época, pra pegar e fazer a injeção original, entender aquele nível de modificação mecânica que tu tinha feito, tipo assim, cara, troquei o motor do carro, tipo, imagina o teu Fusion. Uhum. Eu tirei o motor do teu Fusion e coloquei o V6. Tá. Como é que tu faz funcionar essa porra com a central original do Fusion 4 cilindros? É bom, deve ser um puta desafio. Tu não né? faz. Daí ou tu é um nerd desgraçado pra pegar esse ou do V6, adaptar chicote, fazer... Ou tu vai lá e coloca um produto do Anderson. Uhum. E aí o produto dele começou a fazer isso com muito mais facilidade. E aí é onde ele conseguiu sair, eu acho que nesse momento saiu assim do mercado realmente dos carros voltados mais para o cara que não se importava com consumo, que não se importava com uma série de outras coisas, e fez frente a tipo as injeções originais em nível de usabilidade do carro, de tudo. Tu liga o ar-condicionado, hoje tu nem sente que o ar-condicionado ligou, tu vira direção hidráulica, ou seja, tu tem um controle muito preciso do motor, tanto quanto tu queira trabalhar naquilo ali. Entendi. E aí eu virei usuário do produto dele, porque eu usava nos meus produtos. E aí hoje a gente chega num ponto... Eu tenho até hoje a minha empresa que faz, né, calibrações de motores, que faz remaps e tal, que é o que o pessoal me conhece. E hoje a gente só faz calibração, embora que eu domine todas as injeções hoje do mercado, trabalhei em todas, basicamente, sei lá. Mas a gente só faz calibração com as injeções da Fieltech. Eu não sou patrocinado, não tem nada com a FT, mas porque virou algo tão prático, e como eu faço muitos carros todos os dias nas oficinas, eu não tenho como gastar muito tempo com aquilo ali. Entendi. E aí chegou num nível que, cara, pouquíssima coisa vai dar errado ali. E se der errado não foi por culpa da injeção. Ou tem algum BO de chicote, ou tem algum BO de sensor, ou tem algum BO mecânico no carro. Mas até o diagnóstico, assim, hoje é bem facilitado, né? Hoje, entender o que tem de problema no carro, assim, ficou muito simples, sabe? Tu pega... E o que a gente conseguiu, acho que, desbravar melhor foi o seguinte, tu pode pegar o motor que tu quiser, que nem o exemplo, ele pega o motor de uma Ferrari, bota num carro antigo, faz funcionar. Pega qualquer combinação, um câmbio moderno de 10 marchas, com um motor diferente de outra marca, junta os dois e faz funcionar. Hoje o nível é do tipo assim, tu pega um DeLorean, bota um motor de Ferrari e um câmbio de Porsche e o troço anda... Esse tipo de flexibilidade, na verdade, abriu um universo para os gearheads, assim, para as pessoas que querem customizar os carros, porque até falando assim, tem um tipo de cara que gosta de carro que ele gosta assim, o colecionador, assim, o preciosista, aquele cara que tem um carro antigo, que ele não quer mudar nada. Mesmo para esse cara, a gente tem um produto, porque esse cara talvez ele ainda quer pegar o carro no final de semana e ir com a esposa no mercado. Aí ele bota uma injeção eletrônica em vez de um carburador escondido lá, mas bota, pelo menos o carro bate chave, pega, sai andando perfeito. E tem o cara que quer fazer uma imbecilidade, assim, de botar um motor super potente num carro que não precisaria, mas porque é a sensação... Não, às vezes não é nem porque o cara vai correr, às vezes pela sensação da potência que tem ali embaixo do capô, né?